começa com Dom Casmurro narrando a própria história dele. Seu nome verdadeiro é Bento Santiago e ele começa explicando por que o nome dele, por que esse apelido de Dom Casmurro. Foi um apelido colocado por um poeta que ele conheceu no trem, um poeta que queria muito, que estava lendo para ele seus poemas e falando várias coisas, só que Bento não estava ouvindo muito e acabou dormindo, não ligou muito para o que ele falou. E o poeta achou isso muito grosseiro da parte dele e começou a insultá-lo e chamá-lo de Dom Casmurro, xingando. E depois disso, Bento começa a contar a sua história. Começa a falar, relembrar da sua adolescência, quando ele era Bentinho. Ele chama isso de atar as duas pontas da vida. Ele começa com o diálogo entre Bentinho e começa com um diálogo que Bentinho ouviu de sua mãe, Dona Glória, com José Dias. José Dias falava com a mãe de Bentinho sobre mandar ele para o seminário, para ele ser padre, para que ela cumprisse logo a promessa feita. Que a promessa tratava-se de que quando ela estava grávida, a primeira gravidez, ela perdeu o filho e prometeu que se o próximo filho nascesse menino, ela o faria padre. Então nasceu Bentinho e ela tinha que o fazer padre. Só que Bentinho não queria de jeito nenhum e ficou muito chateado com essa história toda e foi contar pra Capitu o que a mãe dele estava, o que o José Dias falou com a mãe dele, o que eles estavam fazendo. Então Capitu e Bentinho começaram a bolar um plano para tentar mudar a ideia da mãe dele. Só que o plano deles falhou e Bentinho teve que de qualquer jeito ser mandado para o seminário. Lá ele conheceu Ezequiel, que vai se tornar seu melhor amigo. E depois de um tempo no seminário, ele volta para casa e volta com Ezequiel. Leva Ezequiel junto, apresenta ele para Capitu, para seus pais. E começa Capitu e a mãe de Bentinho começam a conversar muito, a serem muito amigas nesse meio tempo. E Dona Glória começa a ver que não tinha muita maldade, que Capitu e Bentinho deviam ficar juntos. E essa história dele ser padre não tinha mesmo nada a ver. Então ela começa a ver um jeito de mudar isso e resolveu falar com o Papa para ver o que ela podia fazer. Eles entraram em um acordo de que no lugar de Bentinho fosse um sacerdote, um escravo, para poder ir no lugar de Bentinho ser padre, ir pro seminário. E eles concordaram com isso. Bentinho foi estudar direito no exterior. Depois, quando ele terminou os estudos, virou doutor Bento Santiago e casou com Capitu. Seu amigo, por vez, Ezequiel, se casou com uma amiga de colégio de Capitu, Sancha. Sancha e Ezequiel tiveram um filho logo depois que casaram, mas Capitu e Bentinho demoraram muito tempo para terem seu filho. Depois de alguns anos, Capitu finalmente consegue engravidar e por o filho de Ezequiel e Sancha ser Capitolina, eles decidem homenagear também o casal amigo e colocam o nome do filho deles de Ezequiel. Só que aí esse amigo de Bento, Ezequiel, morre afogado no mar. E depois, quando o Ezequiel começou a crescer, o filho de Capitu, e Bentinho começa a crescer, Bentinho começa a perceber uma semelhança entre o filho e seu amigo, que faleceu.
E ele acha aquilo muito estranho e começa a martelar muito na sua cabeça, que eles eram muito parecidos. E ele começa a desconfiar que o Capitu tenha mesmo traído. Depois disso, depois de concluir que ela tenha traído, ele tenta se matar com uma xícara de café envenenado. Mas ele não conseguiu. E quando Ezequiel, o filho, entrou no seu escritório, ele tentou matar, mas não conseguiu, não teve coragem de matar o garoto. E conta pra ele que não é o pai da criança. Capitu fica muito chateada com isso, fica muito triste, porque conta ela que não era bem assim, que era da cabeça dele mesmo, que era pura semelhança, era pura coincidência. E eles, depois de muito brigar, eles resolvem se separar. E pra não ter muita polêmica essa história, eles decidem arrumar uma viagem pra Europa. E depois Bento volta sozinho pro Brasil. E com o tempo passa a ser aquele Dom Casmurro, aquele velho chato, resmungão, por causa dessa história toda. E Capitu morre também. Depois que ela morre, que o Ezequiel fica órfão, ele tenta reatar as relações com Bento, seu pai, né, na cabeça dele. Só que quando ele volta pro Brasil pra tentar conversar, pra tentar ser mais amigo de Bento, Bento não consegue, não gosta e trata muito mal Ezequiel. Bom, depois disso, Ezequiel, como é rejeitado pela segunda vez pelo pai, ele vai embora, ele vai pra Jerusalém e acaba morrendo lá de febre tifoide em uma pesquisa arqueológica que ele fez. Bento fica sozinho e resmungão e velho e solitário naquela grande mansão que ele construiu, baseada na casa que ele morava em Monte Cavalo com os pais. E é isso, ele fica muito, muito solitário, continua muito triste, sem ninguém. E a história termina assim, sem a gente conseguir saber quem era realmente o pai de Ezequiel, se Capitu traiu ou não Bento, e essa dúvida fica na nossa cabeça. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink tonight. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's